Pode colocar para mim aí. João 3, 16. A Ângela abriu um culto falando sobre quantas vezes o Senhor nos encontrou em situações tão diversas, né? E Ele nos encontra a todo instante. E eu estava já há um tempinho com uma palavra no meu coração. E era uma palavra que é muito de confronto, sabe? Algumas decisões que nós tomamos, mas hoje pela manhã o Senhor falou comigo. Fale sobre o meu amor. Não tem como falar sobre o amor do Senhor assim, não nos emociona. Quando a Ângela abriu o culto, eu fiquei refletindo sobre quantas vezes o amor dele me encontrou. Em dando situações de alegria para mim, situações de tristeza. Mas em todas elas o Senhor me encontrou. E eu gostaria de falar hoje sobre o grande amor de Deus. E também o que me separa desse amor. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu estava pensando, né, hoje é o culto de ceia. E lá em 1 Coríntios nos fala que nós devemos fazer sempre memória dele. Nós devemos relembrar a morte do Senhor até que ele venha. E qual é o simbolismo? Por que nós devemos fazer isso em memória dele? Por que nós temos que nos lembrar da morte do nosso Senhor? Porque a morte de Jesus, irmãos, é o maior ato de amor do Pai pelas nossas vidas. A morte de Cristo na cruz é o maior símbolo do amor de Cristo, do amor do Pai pelas nossas vidas. Isso é uma coisa que é óbvio, todo mundo sabe. Mas como eu sempre digo, o óbvio às vezes precisa ser dito, ser lembrado. Nós precisamos a todo instante ser lembrados deste amor. Porque esse amor é o amor que nos encontra. E eu comecei a pensar sobre diversas situações da nossa vida. Todo ser humano ele tem a necessidade de ser amado. Então nós nascemos, nós temos a necessidade de ser amados pelos nossos pais. Nós crescemos, estamos na adolescência, e aquele desejo de ser amado pelos amigos, o desejo de encontrar uma pessoa e ser amada por ela, né? Entrar num relacionamento, casar. E não é simplesmente casar por casar, né, meninas? O que nós dizemos? Eu não quero casar, eu quero encontrar alguém que me ame. Então, o desejo do ser humano, ao longo da vida, o tempo inteiro, é ser amado. E nós fomos criados para ser amados. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que o maior amor já nos foi dado. Talvez você se encontre em alguma situação da tua vida que talvez você não recebeu o amor dos seus pais quando você era criança. Talvez você foi um adolescente rejeitado, talvez pelas suas revoltas. As pessoas ao seu redor nunca demonstraram afeto, nunca demonstraram amor por você. Talvez o que você experimentou ao longo da tua vida foi rejeição, foi abandono, foi a falta de amor. Ou em algum momento da tua vida você passou por uma situação que você talvez se perguntou: por que todos dizem que Deus me ama tanto e eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso se Deus me ama? Talvez você já deve ter dito: Deus, será que você me ama mesmo? Olha para a minha vida, olha para a minha situação. Eu quero te dizer que existe um Deus e o amor dele é tão grande por você
que diz, porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus não amou só os crentes, Deus não amou só um grupo de pessoas, Ele amou o mundo. Deus amou o mundo. E é quando eu digo Deus amou o mundo, quem é Deus? Deus foi aquele que fez todas as coisas. Ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. Ele criou você. Ele criou tudo que existe. Tudo que você pode olhar, foi Ele que criou. Esse Deus onisciente, onipresente, esse Deus te ama. Esse Deus ama o mundo. Esse Deus que não precisa de você, que não precisa do seu amor para existir. Ele te amou. Este Deus que é perfeito em tudo que faz. Este Deus que não há nele pecado, que não há nada de ruim. Este Deus amou eu e você, com os seus pecados, com as suas falhas, com as suas limitações, com as suas questões. Este Deus amou e ama você. Esse Deus que é perfeito, Ele ama a criação que é imperfeita. E por nos amar, e diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Ele não simplesmente te amou, Ele amou de tal maneira, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que a gente, porque nós, humanos, nos nossos relacionamentos, eu amo na medida que eu sou correspondido. Eu lhe dou na medida que eu sou correspondido. Eu faço na medida que eu sinto o outro fazer por mim. Mas Deus não. Ele se entrega, Ele entrega o amor dele por pessoas que o rejeitou, que o rejeita. O amor dele não é comum. O amor que nós vivenciamos aqui nessa terra. Esse amor de troca, de barganha. Esse amor que eu só faço se você fizer por mim. Ele não precisa que você seja alguém para te amar. Ele te ama simplesmente porque você é. Independente de como você é, Ele te ama. Ele te amou e Ele te ama. Naquele dia que você olhou para você mesmo e disse, que ser desprezível que eu sou. Que nem mesmo você conseguiu se amar. Naquele dia que você estava lá, Ele te amou. Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira. Ou seja, o amor dele é algo tão extraordinário, tão surpreendente, que Ele deu o seu único filho. Não para que ele recebesse algum benefício, mas para que você pudesse ser chamado de filho. Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente talvez tenha a falsa ideia de que Deus precisa de nós para alguma coisa. Deus precisa de mim para que a obra aconteça. Deus precisa de mim para isso. Deus precisa... Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas Ele fez existir do nada. Ele é, antes do que nada houvesse, Ele já estava lá. Aleluia! Ele não precisa de mim, mas ainda assim Ele nos ama. E tudo que Ele fez e Ele faz por nós é em nosso próprio benefício. Porque a palavra diz, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito. Para que Ele fez isso? Para que Deus entregou o teu filho Jesus Cristo? Para quem Ele entregou? A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você acha que o Pai tem prazer em ver os seus filhos perecendo? Você acha que o Pai teve prazer em
O mundo estava perdido. Não existia o que nós temos hoje, esse acesso livre ao Pai. O mundo estava condenado no pecado. Ele olhava para os seus filhos, ele olhava para a sua criação, e nós estávamos perdidos. Nós estávamos perecendo. E Ele entregou o teu único filho para que nós não perecêssemos. E aí eu me faço uma pergunta: por que nós muitas vezes estamos perecendo? Por que muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós estamos perecendo? Porque nós não acessamos esse amor que é gratuito. Nós não acessamos esse amor que está disponível a nós a todo instante. Nós não vamos ao encontro desse amor, porque o amor dele, ele está disponível a nós a todo instante. Quando a Ângela começou a falar sobre quantas vezes ele te encontrou em situações, eu tive muitas memórias de quando Deus me encontrou. Eu acredito que você também. Se você não teve essa oportunidade no início, eu gostaria que você, nesse momento, começasse a lembrar de todas as vezes que Ele te encontrou. Em situações que você estava perdido. E talvez você que esteja aí disse: pastora, mas eu não. Teve situações que eu estava sozinho lá. Querido, se você está aqui hoje, é porque Ele te encontrou. Aleluia. E o amor dele nos encontra em diversas situações, pastor Elenil. O amor dele me encontrou no dia mais feliz da minha vida. No meu nascimento. O amor dele me encontrou naquele dia. O amor dele me encontrou no dia do meu casamento. O amor dele me encontrou no dia do nascimento da minha filha. O amor dele estava lá. Mas o amor dele também me encontrou no dia da dor, no dia da traição, no dia da decepção. O amor dele me encontrou quando ele precisou dizer não para algo que eu queria que fosse sim. E talvez naquele momento eu me senti sozinha, mas o amor dele estava comigo lá. Eu ainda não tinha conseguido compartilhar com a igreja esse momento da minha vida. Mas hoje o amor dele me encontrou. Na abertura desse culto, de uma maneira, ele disse: filha, compartilhe que meu amor estava lá com você. O amor dele estava comigo no dia que eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Ele estava lá. Mas o amor dele também estava comigo no dia que o médico falou: não tem coração, não tem som, não tem nada dentro de você. E eu disse: não existe esse não dentro de mim, porque o Senhor gerou isso no meu coração. E eu fiz uma oração que eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor não precisa me dar um sim ou não, porque quando eu fui ao médico, o médico me disse: você precisa de 48 horas para ter uma resposta. Imagine falar isso com uma pessoa extremamente ansiosa. E eu fui para casa e eu orei e eu falei: Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive de mim. O Senhor não precisa me dar respostas. Mas se o Senhor puder, eu gostaria de sim ou de não. Ainda que o não vá me doer muito, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se para mim hoje for não, é porque isso vai contribuir para o meu bem, ainda que me doa. Porque a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. E Deus sabe o motivo de todas as coisas. Eu orei e disse para o Senhor: se o Senhor não me disser nem sim nem não, amém também. Mas eu gostaria que o Senhor me dissesse sim ou não para essa situação. É muito agoniante ficar aqui nessa esperança de não saber o que eu vou ouvir. E eu acabei pegando no sono e deixei o celular tocando
alguns louvores, e eu acordei do nada e estava tocando louvor que eu nunca ouvi na minha vida. E o louvor dizia assim: o não de Deus também é resposta. O que eu faço hoje não entende, mas vai entender amanhã. Então eu entendi que para aquela situação que o meu coração almejava era um não. Mas Ele estava lá comigo. O amor dele estava comigo naquela situação. Porque mesmo quando Deus precisa nos dizer não para algo que nós queremos, para algo que nosso coração almeja, para algo que vai contra aquilo que nós ansiamos, é por amor, é como um pai. Quantas vezes nós precisamos dizer não para o nosso filho? E não é porque nós somos ruins, é porque nós precisamos ensinar, nós precisamos educar. E da mesma forma é o Senhor. O não de Deus também é amor. O não acontecer, a cura que não veio, a morte que precisou acontecer, o luto que você está vivendo, que você viveu, que foi o não de Deus. Quem quer, gente, passar pelo luto? Quem quer vivenciar a perda de alguém que você ama? Ou de um sonho que você almejou, algo que você tanto esperava acontecer? A gente não quer não, pastor. E eu disse para o Senhor, se o Senhor me disser sim, Senhor, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Mas no fundo eu sabia que era um não. E quando Ele me disse não, eu falei assim, ainda sim eu vou testemunhar do seu amor, Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Ele disse, você não entende hoje. E apesar de ter aceitado o não do Senhor, eu de fato não entendi qual era o propósito daquilo. E eu tinha uma enfermidade, irmãos. Eu acho que os irmãos aqui da igreja acompanharam, que são mais antigos. Eu tinha uma doença chamada endometriose. E eu vou te falar, irmãos, aquilo dói num nível, assim, você não tem noção. Dói muito, sabe? É uma dor assim incapacitante, que te deixa de cama. E quantas vezes eu precisei trabalhar, vir ao culto com aquela dor, e eu falava assim, eu não aguento mais essa dor. E nesse processo do aborto eu fui curada dessa enfermidade. Eu fui curada dessa enfermidade. Nunca mais eu senti aquela dor. Mas, apesar de ter gostado de ter sido curada dessa enfermidade, a maior cura aconteceu dentro do meu ser. Foi poder saber que eu posso ter acesso a esse amor em todos os momentos da minha vida. Do mesmo jeito que eu acessei esse amor e senti esse amor no nascimento da minha filha, eu senti e acessei esse amor no momento da perda de um filho. O amor dele é imutável. Aleluia. O amor dele é disponível em toda e qualquer situação. O amor dele te encontra na dor e na tristeza. E é muito bom viver sabendo que esse amor está disponível a nós. É muito bom viver e saber que a todo instante existe um Deus que me ama. Mesmo quando eu sou falho, mesmo quando a minha boquinha é dura e eu não tenho domínio próprio, mesmo quando eu não tenho condições de entender, o amor dele está comigo lá. E ter experimentado essa situação, irmãos, eu queria ter vivido? Claro que não. Em janeiro agora eu estava com meu bebê no colo. Mas eu entendi que foi necessário tocar algo dentro de mim para Deus começar uma cura que ainda era necessária em minha vida. E eu falo que agora em janeiro nasceu sim algo, não foi um filho, mas nasceu uma versão diferente de mim. Uma que acessou algo em Deus que eu não havia acessado. Uma que experimentou algo em Deus que eu não havia vivido ainda. Algo que eu vivi só eu e Deus.
Apesar de ter o meu esposo para compartilhar as coisas, os meus amigos para compartilhar, teve coisas que foram somente foram coisas que eu experimentei em Deus. Experiências que alguém pode ter parecido, mas vão ter experiências na sua vida que só você vai saber. Só você vai entender. Só você vai viver essa conexão do amor de Deus. Porque é única e exclusiva para você. Eu estava falando ontem em uma reunião sobre equidade, que é diferente de igualdade. Deus nos trata com equidade, com igualdade. Ou melhor, nos trata com equidade, não com igualdade. Porque os filhos são diferentes. Deus não vai me tratar do mesmo jeito que Ele trata o Adelino. Porque o Adelino é de um jeito, eu sou de outro. Deus vai cuidar. Deus vai me tratar nas minhas especificidades, nas minhas dores, nas minhas limitações, nas minhas falhas, nas minhas questões. Deus vai falar comigo diferente do que da forma que Ele fala com a Sheila. Porque Ele conhece a cada um. Antes mesmo que você existisse, Ele já sabia. Aleluia. Como você seria. E Ele nos trata. E Ele oferece o amor dEle da maneira que nós necessitamos. E se em algum momento da sua vida, ou se hoje você está numa situação e você diz, mas eu nunca vivenciei o amor de Deus, e eu fiquei pensando, como falar do amor de Deus? Porque o amor é um sentimento, é uma sensação, é algo abstrato, é algo que você não pode explicar. Eu sinto o amor de Deus quando eu chego no culto e eu fecho os meus olhos e é como se o amor dele me abraçasse. É como se eu estivesse em um lugar só meu e dele. Um lugar onde eu posso ser um mesmo, um lugar onde os títulos não importam, como diz aquele louvor, né? Um lugar onde os medos não me dominam. Quando eu estou neste lugar, e esse lugar não é um espaço físico, mas eu posso acessar este lugar através do espaço físico chamado igreja, templo. Quando eu estou neste lugar, que é um lugar de amor em Deus. Não tem palavras para expressar. Eu espero que você já tenha acessado esse lugar para você poder entender o que eu estou dizendo. Sabe naquela situação mais desesperadora da sua vida, que você sentiu algo que te confortou, que você sentiu uma direção, que você disse, tá, tudo bem, tá difícil, mas vamos lá. Foi o amor de Deus que não te abandona, que está com você em todos os momentos. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele não simplesmente amou, Ele amou de tal maneira, de maneira extraordinária, para que você não merecesse. E o fato de você não merecer não quer dizer que você não vai passar por situações de sofrimentos e de dor e de angústias. Quer dizer que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. O amor dele está com você. E diante desse grande amor, diante de tantas situações que nós experimentamos, deixa eu perguntar, quem aqui já sentiu esse amor que eu estou descrevendo? Levanta sua mão. Louvado seja Deus. Que bom que você já experimentou esse amor. Diante deste grande amor que você experimentou, um Deus que entregou o Filho na cruz, e Jesus sofreu naquela cruz. Gente, quando eu assisto aqueles filmes sobre a crucificação, aquilo dá uma dor na alma, uma aflição de nós vermos que Jesus, sem culpa, se entregou
como ovelha, por conta do meu e do seu pecado. Quando eu vejo aquela cena, ele sendo chicoteado, o seu corpo sendo dilacerado, ele não precisava ter passado por aquilo, mas ele passou por amor a mim e a você. E por isso que todos os cultos de ceia não pode ser um simples culto, não que os outros sejam simples, mas eu acredito que é o culto que nós precisamos reviver e relembrar a morte dele. Para quê? Para que ao longo desse mês, todas as situações que me aconteçam, eu lembrei, eu existo um Deus que me amou de tal maneira, que deu o seu filho, e o seu filho foi cuspido no rosto, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, o teu corpo foi dilacerado, ele foi pregado no madeiro, os seus ossos se quebraram. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, mas ele se entregou por mim e por você. Para quê? Para que nós pudéssemos acessar o amor do Pai, para que nós tivéssemos o direito de ser chamado de filho, filho amado. É por isso que a Bíblia diz: relembrai a morte dele, fazei isso em memória de mim. Para nós nos lembrarmos deste amor, você tem a oportunidade de uma vez por mês, na ceia, trazer à sua memória o sacrifício de Cristo na cruz. E nós viemos aqui, nós ceiamos, nós vivenciamos este momento e vamos embora para casa. E aí quando chega em casa, quando nós vamos para a vida do dia a dia, vem uma tribulação e nós já queremos largar tudo. Veio o cansaço, a gente já quer largar tudo. Vem uma falta na vida financeira, nós já queremos largar tudo. Será que Deus não está me vendo? Será que Ele não está vendo a situação que eu estou passando? Querido, no domingo você lembrou de tudo que Ele viveu por amor à sua vida. E aí quando falta o dinheiro, que não é nada, mas nós colocamos como tudo na nossa vida, nós esquecemos desse amor. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:35. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aqui ele está perguntando: quem nos separará desse amor que eu descrevi para vocês? Desse amor que você já vivenciou? Esse amor que eu vivenciei no momento de dor? Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Será que a tribulação veio separada do amor de Cristo? Eu tenho a certeza que Ele jamais, em nenhuma circunstância, deixará de te amar. Aleluia. Agora a minha pergunta é: o nosso amor por Ele, não de Deus para nós, mas de nós para Deus, a minha pergunta agora vai de encontro a isso. Ele diz: quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação? Quantas tribulações você já viveu na sua vida? Quantas vezes na tribulação você talvez falou: não, isso não é para mim, mas não, esse negócio de igreja, isso não está dando certo para mim, não. Eu vou ficar quietinha aqui na minha casa. Não é que eu quero dizer, pastor, que só tem Deus que está na igreja? Querido, você tem um pai, aí você não vai na casa dele, você tem relacionamento com ele. Você pode ter um pai que te ama, mas aí eu não vou na casa dele. Não existe relacionamento. Aqui é a casa do Pai. Não que você não sinta em outros ambientes, mas aqui é onde você vem e diz: estou na tua casa, Pai.
quero me relacionar com você e com os seus filhos que aqui estão. E juntos nós vamos crescer e glorificar o teu nome. Aí vem a tribulação. Aí vem a perseguição. Aqui, apóstolo Paulo vivia isso. Nós temos um privilégio que nós vivemos em um tempo e somos até perseguidos por algumas situações, mas temos liberdade que eles não tinham lá. O perseguidor, né? Que depois passou a ser perseguido por falar do amor de Cristo. Ele estava dizendo, gente, era uma questão de vida ou morte. Não era simplesmente uma questão de, se eu falar de Cristo aqui no meio dos meus amigos, eu não vou ter mais esses amigos. Não! Era uma questão de vida ou morte. Olha o peso que isso tinha, ele estava falando. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele estava colocando situações reais, perigosas. É não ter o que vestir, é não ter o que comer, era de ser perseguido, era de passar a tribulação. Não é essa dorzinha que às vezes a gente tem porque o irmão não olhou para mim no culto. Era perigo de morte. Aleluia! Era ir contra, ele diz assim, ou o perigo ou a espada. Ele levanta essas questões. Ele diz, como está escrito, por amor de ti. Ele estava falando do amor dele para com Cristo. Porque eu amo a Cristo. Nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Gente, viver no amor de Cristo, falar no amor de Cristo, para eles era uma questão que colocava a integridade física deles, não só emocional, como nos dias de hoje. E nós paramos ou queremos parar por questões tão pequenas. Diante do perigo da espada, da morte, estou falando de mim mesma. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente, tô bem, mas a gente olha com o amor de Deus. Querido, não olha com o amor do irmão, não. Apesar de ele te amar, ele é falho, mas o amor de Deus, ele sempre vai te contar. Aleluia! Deus! Ai, que o irmão fez isso comigo. Ai, estou passando por coração. Estou tão angustiado porque não me viram, não me notaram, não isso, eu não sei quais são as suas questões interiores. Eu não estou dizendo que elas não são lícitas, talvez. O que eu estou dizendo é que quando eu as coloco diante da grandeza do amor de Deus, o que são elas? Aleluia! E é isso que ele está dizendo. Ele cita a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, e ele acrescenta, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas aí no 37 ele diz, sabe o que ele está falando aqui? Ele está citando todas as situações que para ele eram difíceis. Como nós, todas as situações que para nós são difíceis. A falta de um emprego, a falta de uma vida financeira confortável, a falta de alguém na nossa vida, as dores, as tribulações, as angústias que a gente vive, talvez um trauma do passado, talvez uma dor que você experimentou na sua infância, que traz marcas em você até hoje. Eu não estou diminuindo, irmãos. As suas experiências ruins, as coisas que te doem, as coisas que te machucam. O que eu estou dizendo é que diante de todas essas coisas, no 37 ele diz, mas em todas essas coisas somos
mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está dizendo, ele colocou quais eram as situações que ele vivenciava, quais eram as situações que eram angustiantes para ele: tribulação, angústia, perigo de morte, fome, não ter o que vestir. Ele colocou quais eram as situações. Eu quero te dizer, qual é que as situações aí que para você são difíceis hoje? Quais são as questões que você tem? Uma dor na alma, uma rejeição, um abandono. Hoje eu não tenho emprego, eu não consigo sustentar minha casa da maneira que eu gostaria. Eu estou passando por um momento de adversidade na minha vida financeira, na minha vida emocional. Nós temos dores, irmãos. Sim, de fato, nós temos. Ele apontou as deles, nós temos as nossas. Mas uma coisa eu quero te dizer, ele continua a dizer, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. É loucura para o mundo entender que ainda que você esteja passando por um monte de problema, ainda que o mundo olhe para você e diz, você é um perdedor, porque você não tem aquilo que o mundo considera. O status de bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido para o mundo hoje? É eu ter um bom emprego, é ter um carro do ano, é ter uma casa confortável, é andar bem vestido. E a gente olha muitas vezes, nossa, a pessoa venceu na vida. A gente não diz isso, irmãos? Fulano venceu na vida. Tá vendo? Olha lá. É o quê? São dos coach. Enfim. Não que você não possa, não, ser bem-sucedido nesse sentido, né? De ter um bom emprego. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o mundo enxerga dessa forma. Aí olha para o crente. Está no deserto, sem emprego, passando uma dificuldade, sendo perseguido, vivendo, não conquistando aquilo que tinha almejado. Nessa idade, irmãos, eu planejei minha vida, toda bonitinha. Com 21 eu estou formada, com tanto eu sou isso, com tanto eu sou aquilo. Aí Deus foi e falou assim, queridinha, não é assim. Aí ele fez assim, agora que ele está começando a me dar o gostinho de vivenciar coisas que eu falei, com 23, 24 anos, eu não estou vendo tudo isso aqui. Porque na minha concepção aqui era vencer na vida. Mas sabe qual foi o dia que eu falei, eu venci na vida? Foi quando eu olhei para minha filha e eu vi que ela ama a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Pai, todo mundo olha para ela, cuidado. As que expõem ela todas as horas. Continua bom, filho. Sabe, é você entender isso. É você olhar para o crente e está todo arrebentado, passou por um processo doloroso. Ele está lá. Eu sou mais que vencedor. Imagina o mundo olhando para isso. Rapaz, tô doido. Vencedor? Cara, você não tem carro, você não tem casa, você não tem emprego. Você está todo ferrado. Está todo bagunçado. Tua vida está de mal a pior. Queridão, eu sou mais que vencedor. Por aquele que me amou. É por ele. Ele diz, o apóstolo Paulo diz, mas em todas estas coisas, mas em todas as situações que você está vivenciando, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O meu padrão de ser vencedor não é na visão do mundo. É o que ele diz. E ele diz que eu e você somos vencedores. Você entende isso? E aí ele continua, porque estou certo. Lá ele pergunta: a tribulação, a espada, a nudez, a perseguição, a angústia. Ele faz uma pergunta, ele reitera dizendo: olha, todos os dias nós estamos sofrendo aqui, podemos ser mortos, mas nós somos mais do que vencedores. E aí ele responde a própria pergunta: porque eu estou certo de que nem a morte,
Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem o luto, nem a vida, nem as situações, nada do que você vivencia pode te separar do amor dele. Sobre o amor do Senhor, é uma coisa lógica, definida. Uma mãe fica pronta de tudo. O amor da mãe, tá, ele vai permanecer com aquele filho. Ele pode. Já deu um pouquinho de trabalho com a sua mãe, não deu, Carlos? Um bocadinho, né? Porque assim, né? Ela deixou de chamar? Mesmo você estando doutor, né, Carlos? Ela deixou de chamar? Mesma coisa é Deus. Mesma coisa é Deus. Mas nós, filhos, muitas vezes, abandonamos esse amor e queremos viver a nossa própria maneira. E aqui ele está dizendo: nada, nem a morte, nem a vida, que nada venha te separar deste amor. Irmãos, todos os cultos de ceia, lembre-se da morte de Cristo, lembre-se do amor dele pela sua vida, e diante das suas dificuldades, diante das situações da sua vida, você possa lembrar que nada me separe de ti, Senhor. Que nada venha me afastar do teu amor, que nada venha me afastar da comunhão de estar contigo, que nada, nem ninguém, nem pessoas, nem trabalho, nem nada. Nada, irmão. Entende que nada. Não tem como. Quando eu vejo o amor dele, quando eu sinto o amor dele, quando eu experimento o amor dele, tudo fica tão pequeno, tudo fica tão. E aí, quando eu lembro que a dor ele está comigo, na alegria ele está comigo, em todos os momentos ele está comigo, não tem como abandonar esse Deus, sabe? Não tem palavra, não tem dinheiro, não tem situação adversa, não tem nada que pode me separar do amor de Cristo. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de orar para que você sentisse esse amor. Cada um aqui tem o acesso a esse amor, mas você precisa acessá-lo para que esse amor te dê forças para viver as tribulações, as situações e se lembrar: nada me separa do amor de Deus. Nada, nenhuma situação vai me separar do amor dele. Eu estarei firme. Ainda que vier a dor, ainda que vier a tribulação, ainda que vier circunstâncias que te façam querer voltar para trás, que te façam querer desistir, que você se lembre do amor dele. Sabe por quê? Ele te perdoou. Quem é perdoado muito ama, muito tem a oferecer. Ele se entregou naquela cruz por você. Ele se entregou por amor à tua vida. Feche os seus olhos. Comece a fazer uma oração ao Senhor. Comece a dizer para Ele as situações que hoje são motivos de dores para você. Diga: Senhor, eu estou vivenciando isso, eu estou vivenciando aquilo, mas a tua palavra me diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. É aquele que me amou. Eu sei que o Senhor me ama. Aleluia. Aleluia. O grande amor
salva.